Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Aleluia. Dia dos pais ou não, o Papai do céu está sempre conosco, né? A Bíblia diz que a mãe, que é o sentimento mais forte, né, da família, diz que ela pode abandonar os seus filhos. Mas Papai do céu diz assim: jamais abandonarei os meus filhos, vocês. Amém? Então quer dizer, o sentimento, o amor de Deus está acima de um amor de uma mãe. Porque uma mãe falha, são sentimentos humanos, ela pode abandonar os filhos. Hoje em dia nós temos visto o ódio, o rancor, a maldade que tem tomado os corações, filhos destruindo, pais destruindo com seus filhos e filhos destruindo os seus pais, matando. O número tem sido assustador de situações que têm ocorrido na nossa nação e no mundo inteiro, pais matando filhos e filhos destruindo com os pais. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, por isso que Deus diz: a mãe pode abandonar os filhos, mas eu, Senhor Deus, Pai, jamais os abandonarei. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é eterno. Até mesmo a Bíblia diz, até mesmo você aborrecendo a Deus, desobedecendo a Deus, Deus não deixa de te amar. Mesmo você falhando, você desobedecendo, você se aborrecendo, você fazendo o que for contra Deus, contra a sua palavra, a Bíblia diz que Ele não muda, Ele não deixa de te amar. Você passa pelas suas consequências, mas não por causa dele, por causa das suas consequências, porque Ele não deixa de te amar. Ele não te abandona, Ele não deixa de te amar, porque você o desobedeceu. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre bênção do Senhor. Abra lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Do versículo 10 vamos ler o capítulo do versículo 1 ao 10, para a gente poder entender até o 13, para a gente poder entender melhor a palavra. Amém? Diz assim: Davi se reuniu novamente com todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto a qual era invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que estava entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Abinadab, que ficava no monte, saindo da casa Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos, tocando todo tipo de instrumento musicais, liras, harpas, trombetas, chocalhos e símbolos. Quando chegaram a Nacon, os bois tropeçaram, e Azul estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor
a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá. E chamou aquele lugar de Perez Uzá, Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom e em Gate por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Amém? Amém. Amados irmãos, aqui está uma situação que muitas vezes ela tem a ver, como eu digo, a palavra de Deus, irmão, ela tem sempre relacionada com a nossa vida. Toda a história, todo o capítulo de Gênesis e Apocalipse, entendeu? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e ela tem a ver conosco. Ela não é uma história do passado. Ela é uma história do passado que tem a ver, que o Senhor traz para o nosso presente, como conselhos, como inspiração, como motivação, como é que se diz, como instrução, né? Como ordem, como mandamento, para muitas vezes nos ensinar, nos instruir, nos capacitar, nos mostrar exemplo para a gente poder seguir do que a gente pode e não pode fazer, o que a gente deve ou não deve fazer. Para quê? Para que a gente também seja muito bem sucedido. Então ela é uma direção, é uma orientação, é uma instrução de Deus para a nossa vida, para que também no nosso presente dia nós não caímos nos mesmos erros. Lógico, de uma maneira traduzida na nossa maneira de vida, na nossa maneira de viver. E aqui está o exemplo. O que aconteceu? Deus havia determinado, se você for ver os capítulos anteriores, Deus havia determinado para Davi, um homem, preste muita atenção nessa palavra, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus havia dado uma ordem a Davi, que a maneira de transportar a arca era através dos homens. Era para os homens transportar, ele escolher entre os guerreiros deles, pessoas específicas, pessoas corretas, pessoas para poderem transportar a arca. Era uma arca que pesava aproximadamente mais de 150 quilos e eles tinham que carregar no ombro. Essa era a ordem de Deus. Eram os homens, Davi tinha que separar pessoas para poderem transportar a arca através de ombro. Os homens tinham que carregar a arca. Quando foram buscar a arca, viram que a arca era pesada, disseram: é impossível, é muito difícil, é muito complicado. É bem o nosso jeitinho, né? É difícil, é muito pesado, é muito complicado. Então o que fizeram? Vamos facilitar. Eu acho que Deus não vai se preocupar com isso.
Preste atenção, muitas vezes nós estamos trazendo isso para os nossos pensamentos de hoje. Deus não vai se preocupar com isso. Deus é bom, é Pai maravilhoso, me ama, né, apaixonado por mim. Vamos, né, romantizar um pouco mais, né? Deus é apaixonado por mim, que a igreja hoje gosta de romantismo, né? Achando que Deus cai nessa ladainha. Mas Deus não cai na ladainha do romantismo, né? E Deus é apaixonado por mim, Ele vai entender, Ele vai compreender a nossa situação, sabe que está pesado demais, que é complicado demais. Então vamos transferir, pegar os melhores boi, vamos pegar um carro de boi, colocar a arca, né? Construir um negócio bem alicerçado, bem firme, a gente coloca a arca em cima do carro do boi e vamos transportar a arca. Quer dizer, sempre as pessoas querendo fazer as coisas de Deus, até de forma bonita, bem ajeitadinha, bem, né, bonitinha, para querer agradar a Deus. Irmão, Deus está ligado à nossa obediência, não ao nosso sacrifício. Se você acha que você vai conquistar Deus pelo seu sacrifício, fora do padrão do que Deus quer, se Deus falar que é A, não adianta você querer colocar um B a mais, para querer agradar a Deus. Como diz aquele ditado, não tente enfeitar o pavão. Deixa o pavão de Deus quieto. Não enfeite o pavão de Deus. Se Deus colocou um pavão, não acrescente nada mais. Deixa o pavão de Deus quieto. Não enfeite o pavão de Deus. E foi isso que aconteceu. Eles quiseram transportar a arca do jeito deles, na estratégia deles, no plano deles, nas maneiras que eles acharam que tinham que transportar, diante das condições físicas deles, achando que eles não tinham condições, não tinham força, não tinham nada suficiente para transportar, capacidade suficiente para transportar. Irmão, Deus não está preocupado com a sua força suficiente, e nem com a sua capacidade suficiente. Deus está preocupado que quando Ele manda você fazer algo, que você faça. Capacidade e poder é Deus quem dá para você fazer. Não se preocupe, seja uma coisa absurda, Deus mandou você fazer, vá fazer a coisa absurda, dê o primeiro passo, e Deus deixa o resto com Deus. Capacidade e poder, força para realizar, é Deus quem vai te dar. Estratégia de como você vai fazer, é Deus quem vai te dar. O importante é você ter em mente: eu quero obedecer, seja o que for, eu vou obedecer. Então eles acharam que todos os seus projetos, todos os seus planos e a sua maneira de elaborar, tudo que eles imaginavam que tinha que ser, ia dar certo, que Deus não tinha nada a ver com isso, e que Deus não ia pegar, que Deus não ia fazer nada, que Deus é amor, ia compreender a estrutura deles, a incapacidade deles, os limites dele, porque nós não somos assim, né? Muitas vezes nós vitimizamos nós mesmos, né? Ai, eu sou fraco, eu não consigo fazer, eu sou isso, irmão. Deus não está preocupado, Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é limitado, Deus sabe que você não tem força para aquela situação, Deus sabe de todas as coisas, Ele não está preocupado com a sua estrutura. O que Ele mandar, Ele está preocupado com o seguinte: quando você obedece o que Deus quer, o resto Deus faz. Então muitas vezes nós deixamos de viver milagres, maravilhas, ver a bênção de Deus estabelecida em nossa vida, não é por questão de capacidade. Deus não está preocupado com isso, é questão de obediência. A maioria da falta da nossa conquista está ligado à nossa desobediência. Nós queremos servir ao Senhor, queremos viver um Evangelho, queremos viver uma vida de fé de acordo com o que Deus fala, e a gente querer interpretar o que é bom para nós. E muitas vezes interpretar o que Deus fala, se nós estamos ou não estamos capacitados para aquilo, se temos ou se não temos condições de fazer, se está ou não está a nossa
quem sabe Deus se agrada. Cuidado, irmão. Deus quer, nós estamos chamando, irmão, eu tenho percebido que Deus quer para nossos últimos dias, sabe o quê? Disciplinar a igreja, sabe por quê? Porque Deus quer cumprir cada promessa dele na tua vida. Todas as promessas que Ele tem te prometido, todos os planos e propósitos que Ele tem para a tua vida, para os teus filhos, para o teu casamento, para a tua finança, para todas as coisas, irmão, está ligado à sua postura. Está ligado ao seu posicionamento diante de Deus, de obediência, de compreender o que Deus está falando com você, de compreender e entender de como que Deus quer que você faça as coisas. Muitas vezes nós não paramos, nós só recebemos a palavra e ficamos esperando a palavra se cumprir. Se a palavra não está vindo, você não está compreendendo, sabe o que você faz? Vai para o quarto secreto. E seja sincero com Deus, fala para Deus, Espírito Santo, eu não estou entendendo essa promessa. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça, eu não estou compreendendo como que eu tenho que fazer, eu não estou compreendendo, me ajuda a compreender. Se você ainda está tendo dificuldade de obedecer, irmãos, vá no quarto secreto, diga para o Senhor lá, vá no seu quartinho de oração, diga para Deus, Deus, eu tenho um problema. Eu sou negligente, eu tenho negligenciado, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de me dedicar à palavra, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de fazer isso e aquilo, eu não estou tendo, eu percebo que eu não sou um filho obediente. Me ensina a obedecer, me ensina a ser fiel. Davi fez isso. Se você for ver lá no Salmo 143, você vai ver Davi falando para Deus: Deus, eu confio em Ti, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, ensina-me a Te obedecer. Me ensina. E isso é uma oração que deve ter constância. Senhor, eu quero. O meu maior sonho, papai, não ter o carro novo, é ser fiel a Ti. O meu maior sonho, Pai, é Te agradar. O meu maior esforço vai ser aqui, papai, minha dedicação aqui na terra, por enquanto, em primeiro lugar, é aprender a ser fiel, obediente a Ti. Eu quero lutar por isso. É o meu primeiro propósito. Eu quero poder fazer Tua vontade, aprender a fazer a Tua vontade, seguir os Teus caminhos, de acordo com o que o Senhor tem determinado. Me dê graça. Me dê força, me dê poder, me dê estratégia, me dê orientação, me dê tudo o que eu preciso para me tornar um homem obediente. Me ensine detalhes. Eu não estou sendo obediente no meu trabalho, me ensina. Eu estou negligenciando alguma coisa, me ensina a ser honesto, me ensina a ser direito, me ensina a ser dizimista, me ensina a ser ofertante, me ensina a Te adorar. Se eu estou Te adorando de lado, Senhor, me faz um adorador que Te adora em espírito e em verdade. Me ensina. Amado irmão, Deus é tão bom que Ele colocou para nós um ajudante. Ele colocou para nós um auxiliador. Ele colocou para nós um consolador, o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, vocês não vão ficar órfãos. João 16: eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo da parte do Pai, para vos ensinar todas as coisas, ensinar toda a verdade. Em outra palavra, Ele diz: trazer vocês como um consolador. Quer dizer, Ele te ensina, Ele te consola em momentos de aflições, de fraqueza, e Ele te capacita a você viver. O que nós precisamos aprender é não olhar mais para o Espírito Santo como uma energia, não olhar para o Espírito Santo como uma força cósmica, não olhar mais para o Espírito Santo como como é que se diz, um consolador, somente uma energia, não, uma força, um vento, não. Ele é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, a gente tem que tratar a pessoa como pessoa, né? Você não pode tratar uma pessoa como animal, e nem um animal como uma pessoa.
Tem gente fazendo isso, mas isso é do emocional, né? Tem que tratar a pessoa como pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele tem um propósito. O Espírito Santo veio com um propósito, como Deus, como Jesus veio com um propósito da salvação, o Espírito Santo veio com um propósito para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para ensinar o homem toda a verdade, para capacitar o homem a obedecer, a ser fiel a Deus, para estar todos os dias, para vocês não ficarem órfãos, estará com vocês, habitará em vocês, morará em vocês. Então, amado irmão, voltando para a palavra, Davi entra nessa situação, um homem segundo o coração de Deus, quer dizer, um crentão, um homem que Deus escolheu segundo o coração de Deus, Deus é apaixonado por Davi. E ali, Davi faz o quê? Davi concorda com todo mundo, e tudo bem, vamos transportar a arca do Senhor, a presença de Deus, vamos transportar no carro de boi. Tá bom. Foi no meio do caminho, até um período, quando chegou no meio do caminho, o que aconteceu? Pegou uma pedra. Que será que pedra é essa, hein? Será que apareceu do nada? Você sabe que sempre acontece alguma coisa no nosso caminho, porque às vezes Deus vê a única maneira nós de parar a nossa vida é colocar uma pedrinha no nosso meio do caminho, né? Senão a gente não para. Se a gente não tropeçar em algum lugar, a gente não para. A gente está pensando que está no caminho certo e está no caminho errado, está agindo de forma errada. E tropeça, a gente volta, tudo estaca zero ou pela metade do caminho. Por quê? Porque Deus não vai deixar você continuar adiante, não. E o que aconteceu? O carro de boi passa, pega uma pedra, não foi pedra grande não, senão o carro de boi desviado. Não foi pedra enorme não, viu, irmão? Não se preocupe com as pedras enormes não, que eu sei que você vai enxergar. Mas as pedrinhas pequenininhas, aquela que você diz que não vai ter problema, aquela que diz que Deus considera, Deus aceita, Deus conhece meu coração, não são bem assim? Deus sabe do meu coração, que não é maldade, tá bom, vai nessa, né? E aí, o carro de boi vai, passa na pedra, pega uma pedra, o carro de boi vira e a arca cai. Só que é o seguinte, o pior, os homens de Davi, principalmente o homem principal de Davi, tenta salvar a arca. Vai pôr a mão na arca, que não era permitido, só um sacerdote, um homem santificado, consagrado, escolhido especificamente por Deus, poderia colocar a mão na arca. E ele vai para salvar a arca, põe a mão na arca e é fulminado na hora. O homem principal de Davi, um homem da confiança de Davi, já não é segundo o coração de Deus, né? Um homem que foi escolhido segundo o coração de Davi, de confiança de Davi, um homem preparado de Davi, põe a mão na arca e é fulminado. Aí Davi faz o quê? Davi fica o quê? Indignado. O homem segundo o coração de Deus, sabe que Deus é fiel, sabe que Deus é bom, sabe que Deus é misericordioso, né? Sabe quem é Deus, que Davi sabia quem era Deus, havia experimentado em suas guerras, quem é Deus, milagre de livramento, e Davi se aborrece, porque o seu amigo, o seu escolhido foi fulminado. Ele se aborrece com Deus, ele se rebela contra Deus, ele fica angustiado, fica magoadinho com Deus, fica tristinho com Deus. Não vou mais carregar essa arca não, Senhor. Eu não vou pôr mais ninguém não para carregar essa arca não. Para quê? Para morrer mais gente? Para morrer mais amigo meu? Quer dizer, Davi já estava colocando a importância do homem do que Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Aquela situação que não era para pôr nossa mão, nós colocamos, foi lá, e depois que Deus tirou não, né? Deus falou, não, calma, não é agora, não é o tempo, não é a hora, não é o momento. A gente fica
tristinho, aborrecido, magoado com Deus, culpando Deus da situação. Não é assim? Deus não me deu. Como diz, a gente só não fala que é ruim porque a gente tem medo. Mas quando a gente fala, Deus não me deu, a gente está cheio de ódio, de rancor, dizendo, Deus não está preocupado comigo, senão Ele tinha me dado esse casamento, senão Ele tinha consertado meu marido, senão Ele tinha consertado meu filho. Deus não resolveu meu problema na justiça. Deus falou que eu ia prosperar, e olha aí, eu fui lá na porta, o melhor emprego que eu tenho, fui mandado embora, como Deus não soubesse de nada. Irmãos, porta fechada para você é problema, para Deus é oportunidade para um novo para você. Tenda para você é sofrimento, para Deus é propósito. Nós precisamos entender a mente de Deus. Para Davi não havia nenhum problema, mas para Deus havia problema. E o que acontece? Davi se aborrece, fica magoado com Deus, revoltado com Deus, abre mão de transportar a arca e diz, não vou transportar essa não, pega essa arca e vê aí onde nós vamos colocar. E Davi ficou pensando, imaginando aonde nós iríamos colocar. Chegou um soldado e diz assim, olha, nós poderemos ter um homem que a gente só pode levar a arca na casa de alguém que tema o Senhor. E ali acharam a casa da família, falaram, vamos, já sei, Davi, nós podemos levar na casa de Obed-edom. Vamos levar para a casa dele. Ele é um homem temente a Deus. Obed-edom era um sacerdote humilde, um homem humilde, entendeu? Um sacerdote, um levita, né? Na verdade era levita, da descendência dos levitas. E o que acontecia? E um homem temente a Deus, uma família totalmente simples. Davi ficou tão aborrecido, disse, não, ninguém vai pegar. Agora quem for tocar a mão nessa arca vai morrer. É tipo assim, né, no dia de hoje. Não vou mais para a igreja não. Para a igreja fazer o quê? Deus não faz nada na minha vida. Eu vejo Deus fazendo na vida de todo mundo, mas vejo Deus fazendo na minha vida. Eu não vou mais orar não, que parece que Deus não me ouve. Eu não vou jejuar não, que parece que a gente comendo não acontece. Eu não vou fazer isso não. É um cheio de eu não vou fazer, cheio de aborrecimento, muitas vezes cheio de tristeza, porque Deus não fez da maneira que você fez. Irmãos, entenda a lógica de Deus. Deus falou para Samuel um dia, Samuel, eu preciso de um homem relacionado a Davi. Eu preciso de um homem, um rei. No meio da tua descendência existe um rei. Samuel foi correndo e aconteceu o quê? Foi escolher os melhores homens, os melhores filhos que ele tinha, robusto, capacitado em guerra. Mas quem Deus escolheu? Davi, que era um cuidador de ovelha, um pastorzinho, que cuidava de ovelha. Só que ninguém sabia, irmãos. Ninguém sabia o que acontecia lá não, quando Davi estava cuidando de ovelhas. Davi havia lutado com um leão e ninguém sabia. Davi havia matado um urso e ninguém sabia. Davi tinha o que Deus queria. Você tem o que Deus quer. Deus não te escolheu por acaso. Aleluia. Como Deus escolheu Davi, Deus escolheu você. Samuel errou na escolha, mas Deus não errou não. Deus disse o que para Samuel? Samuel, eu não olho a aparência, eu não estou em busca de força, eu não estou em busca de capacidade, eu não estou em busca de inteligência, de sabedoria, eu não estou em busca de sabedoria humana, eu não estou em busca de capacidade humana. Eu sei que teus filhos são um bom guerreiro, são lutadores, profissionais, são homens fortes, capacitados. Eu sei que tem filho seu aqui que é inteligente o suficiente. Mas entenda uma coisa, Samuel, entenda uma coisa, eu escolhi, não foi por causa de capacidade, não foi
simplesmente: eu quero Davi. Ele é franzino, fraquinho, menino, tudo, mas eu conheço Davi. Eu quero Davi. Deus não escolheu outro, irmão. Você talvez na sua guerra, na sua batalha, você diz: ah, Senhor, parece que o outro, deixa o outro fazer porque eu não tenho capacidade. Eu sou pequenininho, irmão. Deus escolheu você. Entenda isso. Deus escolheu você para fazer algo na tua vida. Deus escolheu você para mudar a história. Deus escolheu você para mudar a sua família. Deus escolheu você naquele ambiente de trabalho para você mudar lá. Deus escolheu você, não escolheu a outra sua amiga. Você está lá também, é para fazer a diferença. Deus escolheu você. E o que acontece com Davi? Davi vai e transporta a arca para a casa de Obed-edom. Leva a arca para lá. Obed-edom, homem temente a Deus: oh, lógico que eu quero, a arca do Senhor. Obed-edom era porteiro do templo. Obed-edom era porteiro, ele servia, ele sabia o que significava a arca. Ele sabia qual era o símbolo da arca. Ele sabia o que a arca representava. Ele era humilde, simples, porteiro do templo, entendeu? Mas ele sabia o que ele fez. Como temente ao Senhor, ele disse: Senhor, eu aceito, lógico que eu aceito a minha arca. E a arca foi ficar na sua casa. A arca foi para dentro da sua casa. E o que acontece com isso? Por causa da desobediência, um homem na trás é fulminado. Por causa do temor, da obediência, de acatar com temor, com zelo, com reverência. Porque são segredos, irmãos. São segredos da nossa vida que nós não levamos em consideração. Aquele homem era humilde, era simples, era porteiro, temente ao Senhor, mas quando ele recebeu a arca, ele se preocupou de preparar um lugarzinho. Zelo, muito zelo pela arca, entendeu? Muito zelo, muita reverência de querer transportar ali, colocar certinho, de forma certinho, em um lugar certinho, onde ele consagrou ao Senhor. E ali mais uma atitude de obediência. Ele sabia qual que era o significado da arca. E a Bíblia diz: por causa da atitude de Obed-edom, 3 meses, Obed-edom e sua família foram abençoados. Desfrutaram de saúde plena. Desfrutaram de prosperidade, porque a Bíblia diz, se você for ver toda a história, prosperou tudo que Obed-edom plantava, dava. Ele não somente, amado irmão, colheu, ele não somente trouxe para ele, mas ao teu redor, os vizinhos que conheciam ele, imagina, olhando para o terreno, passando no terreno de Obed-edom e disse: rapaz, eu conheço essa família, era pouca plantação, não tinha quase nada. Essa família era assim, assado, não tinha, né? Era desse jeito, era humilde, simples, não dava nada, passava por um sofrimento, uma batalha terrível, e de repente, olha o que está acontecendo com essa família. Olha a plantação dele, que prosperidade. Olha a vida da família, a cara de Obed-edom até mudou. Olha os filhos de Obed-edom, tudo com saúde. Olha, o que está acontecendo com isso? A presença de Deus, irmãos. A presença de Deus mudou a história da família de Obed-edom. Trouxe todas as bênçãos que Deus promete sobre a sua presença. Deus cumpriu verdadeiramente a sua palavra sobre a arca. Se a arca fosse transferida, depois foi transferida de forma correta, o que trouxe lá sobre Jerusalém?
trouxe bênção sobre Jerusalém, trouxe paz sobre Jerusalém. Jerusalém não foi mais a mesma quando a arca se estabeleceu. Então essa é a diferença, irmãos, a presença de Deus em nós, quando nós vivemos ela com zelo, com reverência, com obediência, você pode ter a certeza que a tua vida, a tua história e todo ao seu redor muda. Você vai mudar os seus vizinhos só de ele olhar e dizer: olha o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está fazendo. Vai mudar, meus irmãos. A presença de Deus traz uma total mudança, não somente à nossa vida, mas contagia ao nosso redor. Além de a bênção estar sobre a sua vida, a bênção vai ser luz, vai chamar a atenção do seu patrão, dos seus amigos de trabalho, vai chamar a atenção dos seus parentes, vai chamar a atenção dos seus filhos, vai chamar a atenção dos seus vizinhos, vai chamar a atenção de todo mundo. E não esconda não, não esconda a luz não. A luz não é para ficar debaixo de cama, não é para ficar escondida não, é para resplandecer por onde você passa, aonde há trevas. E aí está o segredo, amados irmãos, a obediência. Quem abraçou a ideia, aí sabe o que aconteceu? Davi ficou sabendo, foram falar para Davi: Davi, eu acho que nós demos uma mancada daquelas. Por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Não, Davi, eu acho que nós pisamos na bola. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte: os teus amigos puseram a mão na arca e foi fulminado. E a arca, na casa de Abezedão, está trazendo prosperidade. A família foram curada, a família foram sarada, a família foram transformada, a família está prosperando, está sendo abençoada de acordo com o decreto de Deus. Davi ficou: meu Deus. Sabe o que Davi fez? Rapidamente mandou juntar os homens e falou: vamos lá, vamos falar com a Abezedão. Abezedão, é o seguinte, já ficou tempo demais na tua casa. Muito obrigado pela sua cortesia de ter acolhido a arca. Muito obrigado, foi bom demais e tal. Davi pegou a arca, catou lá e falou: agora vai ser do jeito. E foi transportar a arca de acordo com a vontade de Deus, porque ele percebeu, se arrependeu, ele percebeu que não era do jeito dele, mas era do jeito que Deus queria. Amado irmão, muitas vezes o jeito de Deus, muitas vezes a gente acha duro do jeito que Deus quer, mas não é duro. É porque nós não queremos fazer do jeito duro. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nada é duro. A Bíblia diz assim: nenhuma prova, nada é te ordenado a fazer, nenhuma prova é te dada e nada é te ordenado a fazer que você não tenha capacidade para realizar. Obedecer é uma capacidade do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? É querer depender sozinho, querer obedecer sozinho, querer ser fiel sozinho, querer orar sozinho, querer meditar sozinho, querer ir para o trabalho sozinho, querer ir para o negócio sozinho, fazer as coisas sozinho. Está entendendo? O mundo está pegando a visão aí? Leve o Espírito Santo com você. Ele representa a arca, ele representa a presença de Deus. Leve o Espírito Santo. O que Moisés disse? Senhor, eu não saio daqui. Lembra dessa mensagem? Lá em Êxodo: eu não saio daqui enquanto tua presença não for comigo. É assim, irmãos. Não fique com medo do Espírito Santo não, que ele ama essa ousadia. Fale com o Espírito Santo: eu não vou pregar sem ti lá. Eu não vou fazer escolha, comprar nada sem ti. Ah, pastor, mas isso aí
Não. Chama o Espírito Santo para fazer parte. A tua escolha vai ser diferente. Às vezes você vai querer escolher A, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo no teu coração bem forte, dizendo: não, é a B. Vai na B. Vai comigo, confia em mim, vai na B. Aí você fala: não, mas a A é mais. Vai na B. O Espírito Santo te convence, por quê? Porque ele está dando ouvido. Mas o Espírito Santo fala: vai na B. Você se rende a B e você vai ver que a B é melhor do que a A. Ele é uma pessoa, irmão. Ele não pode ficar fora da sua trajetória. Jesus mandou o Espírito Santo para fazer parte da sua trajetória. Seja ela da mais pequenininha situação e das maiores situações. Ele tem que fazer parte. Ele não pode ficar de fora dos seus projetos. Ele não pode ficar de fora do projeto de Deus. Deus não criou os céus e a terra sem o Espírito Santo. Deus não criou nada que há nos céus e na terra. Nenhum nome foi dado se não foi pelo Espírito Santo. Todas as coisas foram criadas com a parceria do Espírito. Nada Deus formou, nada Deus criou, nada Deus fez, nada sem a pessoa do Espírito Santo. Nem Jesus, que é Filho de Deus, ele teve o ministério deles da ausência do Espírito Santo. Ele foi preciso passar pelo batismo e receber o Espírito Santo para dirigir a vida de Jesus. O Espírito Santo estava em toda a área de Jesus, em todas as decisões, em todas as situações, na oração, na obediência, em tudo que Jesus fazia. Se você pode ler lá, o Espírito Santo estava fazendo parte, mesmo ele sendo Deus. Nada, irmãos. Quando os apóstolos perceberam isso, o que ele disse para Jesus? Nada podemos fazer sem ti. Não estava se referindo a Jesus somente. E por isso que Jesus disse: quando eu for, ele viu a dependência dos apóstolos, ele viu a dependência dos discípulos, que os discípulos nada poderiam fazer sem ele. Mas quando ele foi para Deus, quando ele retornou à casa do Senhor, quando ele foi se assentar no seu trono, o que ele disse? Eu vou para o Pai, mas vocês não vão continuar sozinhos, a obra vai continuar. O Espírito Santo vai representar os céus, ele é responsável da obra na terra. Eu já fiz a minha parte, foi morrer na cruz do Calvário para salvar e libertar o pecador. Agora a obra do Espírito Santo é dirigir o meu povo, conduzir o meu povo, direcionar o meu povo e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenda o trabalho do Espírito Santo e respeite, irmãos. E tenha ele como seu aliado, como seu grande amigo. Traga ele para a sua vida. Lá em 2 Coríntios, para finalizar, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz o que? Paulo disse: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis que os vossos corpos é a habitação da casa do Senhor? Está se referindo à arca, sabe a presença da arca? Agora nós somos a arca. Deus está dizendo: vocês não sabem que vocês agora é a arca, e é aí que a minha presença, que porque eu escolhi vocês como minha arca para a minha presença, para eu habitar, para eu morar, para eu viver com vocês todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. Agora essa presença está onde, irmãos? Quem representa essa presença da arca? A pessoa do Espírito Santo. Paulo disse: Cristo em vós, na pessoa do Espírito Santo, Cristo em vós, a glória e a justiça de Deus manifestada. E nós erramos por causa disso. Se você vê de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia diz? Ouça a voz do... Está escrito lá: ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus. Não. O que a maioria das vezes está escrito? Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer.
Ouça o que o Espírito tem a dizer. Então nós precisamos entender melhor essa companhia, esse companheirismo do Espírito Santo em você, esse companheirismo, essa vida do Espírito Santo em você, que agora ele faz parte. A tua vida não é mais obedecer à tua razão, não é mais obedecer os teus desejos e tua vontade, não é mais viver da forma que você acha, do que você imagina. Agora a tua vida está alinhada com a palavra de Deus e a vontade de Deus, e a palavra de Deus ela vai se cumprir aonde? Na pessoa do Espírito Santo. Como eu disse, olha Davi, olha o exemplo de Davi, em Salmo 143, me ensina, pelo quê? Pelo teu Espírito, ensina pelo teu Espírito a obedecer. Então nós precisamos aprender mais, até que a gente, irmão, sabe, não tem aquelas pessoas que andam sozinho falando, né? Eu acho que ninguém aqui já falou sozinho, alguém já falou sozinho para televisão, já falou sozinho no telefone, já falou sozinho dentro de casa, já falou sozinho no carro. Poxa, eu preciso fazer isso, pô, não sei o quê, pô, aquele velho falando sozinho. Não, fala a verdade, já pegou você várias vezes falando sozinho? Até às vezes você dá uma parada para pensar, vixe, eu tô ficando maluco, não é assim? Se a gente fala sozinho com as paredes, com os ares, se a gente joga a palavra fora com as paredes, com os ares, com as coisas, por que não jogar a nossa palavra na pessoa certa, que é a pessoa do Espírito Santo, mesmo que nós não vejamos? Aí que está o segredo. Fé. A fé é o quê? É o que não se vê. Você anda pelo que você não vê, é pelo que você crê. Então você precisa crer que a pessoa, que o Espírito Santo é na pessoa, e que ela vive em você, e que ela quer agir e participar da tua vida, não é como um ser espírito, uma energia, uma força. Ele quer participar da tua vida como uma pessoa, aquela que veio por parte de Deus a se alinhar com você, a ser parceiro, né? A ser parceiro, a ser companheiro. É isso que a interpretação diz, quando Deus disse sobre ele vir consolar, sobre ele vir, como é que se diz, dirigir. Ele está dizendo o seguinte: é ser parceiro. Acho que é escrita, um negócio que se chama parceria. É parceria no Espírito Santo. Ele veio para ser parceiro. Então, vem você ficar falando com as paredes, aproveita pelo nome do Espírito Santo. Pô, Espírito Santo, me ajuda. Eu estou com dificuldade de orar. Me ajuda a orar. Eu estou com dificuldade de ler a tua palavra. Me ajuda. Me dá mais ânimo. Me dá disposição. Tira esse pensamento, esse conceito que eu tenho, essa ideia, essa vontade, esse desânimo, essa preguiça. Me liberta em nome de Jesus, para que eu tenha uma vida dedicada à tua palavra. Porque eu tenho consciência, Espírito Santo, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela é vida para mim e saúde para o meu corpo. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso obedecer ela, então eu preciso ter disposição para viver ela, aprender ela. E só através do entendimento, só através do conhecimento. João 8 diz o quê? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Você só é totalmente liberto a cada dia, irmão. A cada dia você vive libertação, transformação de vida. É através do viver a verdade. A verdade, essa palavra aqui, como eu digo, ela é inspirada pelo Espírito. Quando você está meditando nela, não como um livro, mas para buscar conhecimento, para buscar revelação, para buscar resposta, para buscar uma saída, para buscar uma orientação, quando você ora e busca na Bíblia, com esse conceito, com essa mentalidade, com essa disposição no Espírito Santo, é dessa maneira que eu quero. Agora eu vou mostrar coisa nesse Salmo 23 aqui diferente, que ele já sabe. Ele começa a trazer uma revelação diferente. Ele começa a trazer uma outra ideia diferente do Salmo. Ele começa a te levar a mais profundidade. O que a Bíblia diz?
Que Paulo disse aqui, que nós temos aqui em 1 Coríntios 2,9, o que os nossos olhos não viu, o que os nossos ouvidos não ouviu, o que não subiu ao nosso coração. Sabe o que os nossos olhos não viu? Você sabe esse negócio que os nossos ouvidos não ouviu e não subiu ao nosso coração? Só a pessoa do Espírito Santo pode fazer isso com você, mas ninguém. Você só vai ter visão se ele te revelar. Porque lá em Romanos capítulo 8, é ele que sonda todo o coração, é ele que conhece os pensamentos de Deus, é ele que conhece a sua vontade, é ele que conhece os seus caminhos, é ele que conhece os seus planos, os seus propósitos, e é ele que revela ao homem. Não é mais ninguém. Então a visão, ela só é concluída quando você está nessa mentalidade. O Espírito Santo pega, traz a visão. O Espírito Santo vai e faz você ouvir o que você precisa ouvir. E depois ele traz ao seu coração aquela revelação poderosa, dizendo: é aí, ó, chegamos aonde tinha que chegarmos. Aleluia. Amém, amados? Amém. Vocês entenderam a visão? Entenderam a lógica? Pegaram a visão aí? Pegou aí? Amém? Amém. É isso. Deus quer prosperar. O que não nos faz prosperar. E por isso que eu falo sempre, nós precisamos fazer exame. Não é exame de pecado, irmãos. Não é só fazer exame de pecado somente. É fazer exame da forma que eu estou agindo, da maneira que eu estou transportando, né? Da maneira que eu estou me transportando. Porque nós somos a arca, certo? Somos a arca do Senhor, habitação, templo do Espírito, casa de Deus. Nós não somos a arca. Então, como nós agora estamos transportando a nossa arca? De maneira zelada? De maneira com reverência? Com temor? Com obediência? De que maneira nós estamos transportando a nossa vida? Da forma que Deus quer? Obedecendo o que Deus mandou nós fazermos de forma como nós temos que transportar? Ou nós estamos transportando a nossa vida, caminhando da maneira que nós achamos que é? Ah, mas tá bom assim, já tá bom dessa maneira. Ah, eu já estou fazendo o suficiente demais. Pô, já estou indo na igreja, não é o suficiente. Eu estou fazendo isso, eu estou lendo a palavra uma vez por semana, uma vez por mês. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Vida da palavra, conhecer a palavra, orar, jejuar, as coisas espirituais, ela não está ligada ao dia que você acha que tem que ser. Como eu digo, muitas vezes aqui nós temos esse costume, não tem? A igreja já caiu nesse conceito de campanha, né? Já caiu. Ela está passando uma luta, ela acha que não vai dar, ela vai esperar os 21 dias. Ela vai esperar os 40 dias para ter a resposta de Deus. E muitas vezes, irmãos, uma atitude sua naquele dia era suficiente para Deus mudar a tua história. Deus não precisa de muito. Deus só precisa de uma atitude sua. Quando você ouve a voz do Espírito Santo e você está fazendo as coisas de Deus, irmãos, você não está baseado a tempo. Você não está debaixo de tempo, se vai 1 mês, 3 meses, 4 meses. Você está baseado no tempo de Deus. O que vai fazer você mudar não é o tanto, não é a quantidade, é a obediência. É a fidelidade, é a maneira que você está transportando a arca. É isso que faz a diferença. Deus respeita a nossa condição, muitas vezes, justamente por causa disso. Quando Deus dá uma palavra revelada, como Deus deu para Daniel, Deus dá, porque existem situações e circunstâncias. Então, às vezes, Deus dá a estratégia. Faça a campanha de 21 dias, faça a campanha de 1 ano, faça. Quando Deus dá, porque Deus tem um propósito naquilo. Mas não que Deus está sobre aquela situação, que aquilo é a única maneira de mudar a sua vida. Não é. Aquilo é uma estratégia específica para uma determinada situação. A
A maneira mais correta que Deus muitas vezes realmente faz é isso. Quando nós entendemos e compreendemos, obedecemos a maneira, ouvimos a voz do Espírito Santo, Deus muda. Quantas pessoas fez a campanha certinho e não cumpriu? Por quê? Porque Deus estava errado na campanha? Não, aquela campanha não era para ele. Deus tinha outro propósito. Deus tinha um outro meio, filho. Você não estava me amar que você participou, mas que foi igual a você não. Ele não fazia parte do transporte, mas Deus abençoou a família. Ele estava fora da campanha, mas Deus abençoou ele. Ele estava fora da trajetória de Davi, do plano de Deus, totalmente fora. Deus não contava com a família de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu? A família foi abençoada. Por quê? Porque era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Deixa eu trazer uma palavra para os irmãos. É tempo de a presença de Deus, irmãos. Você carrega a presença de Deus. Pensa nisso. Aleluia. E fala isso com Deus. Eu e a minha casa, Senhor, somos benditas por causa da tua presença em nós. Aleluia. Não é porque eu sou crentão, não. Em primeiro lugar, por causa da tua presença. O Senhor trouxe a tua presença na minha vida. E a tua presença me traz saúde. A tua presença me traz paz. A tua presença me faz prosperar, Senhor. A tua presença é comigo, papai. É comigo por onde eu for. O Senhor não tira a tua presença da minha vida. O Senhor é comigo por onde eu andar, por onde eu caminhar. O Senhor é comigo. E a tua palavra diz que a tua presença, Senhor, na minha vida, ela faz milagre. Ela provê, ela sustenta, ela fortalece, ela alegra, ela muda a história, ela muda destino, em nome de Jesus. O que nós precisamos, irmãos, é cultivar essa presença, com zelo, com amor ao Senhor. O Senhor sabe como eu sou feliz com a tua presença, ter zelo de fazer as coisas, temor de fazer as coisas. Amém? E levar a vida, irmão, de uma forma com reverência. Com reverência. Com reverência ao Senhor. Fugindo, dos laços. Fugindo, do pecado. Odiando cada vez mais o mundo. Abandonando cada vez mais aquilo que já não é mais importante para você. Peça para o Espírito Santo, irmão. Se você ainda não entende o que é importante para você ainda, fala para Deus. Espírito Santo, me ensina a ser zeloso. Me ensina a ter reverência diante da tua presença. Meu coração ainda não aprendeu essas coisas. Meu coração ainda não aprendeu essas coisas. Me ensina, amado. A generosidade do Espírito Santo vai ser maravilhosa na tua vida. Ele vai te ajudar. Hoje o Senhor me trouxe essa visão. E há dias essa palavra tem estado no meu espírito. A semana toda a palavra diz: filho, fala para o meu povo que eu estou com eles e a minha presença é o suficiente. O que ele disse para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Aleluia. E meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. O Senhor quis dizer: Paulo, minha presença é contigo. Não se preocupa com o seu espinho, não. Não se preocupa com sua fraqueza, não. Não se preocupa com nada, não, Paulo. Continua fazendo a missão que eu te dei. Continua trilhando o caminho que eu te mandei trilhar. Continua na batalha que eu mandei você batalhar e deixa o resto comigo. Minha graça é contigo, meu poder te aperfeiçoa. Irmão, Deus está na tua vida. Aleluia. Creio, Deus. Não vai dar errado. Não fique com medo de dar errado na tua vida. Amém. O passado foi passado. O tempo que você viveu de frustrações, de decepções,
que você não tinha um caminho, não tinha orientação, não tinha quem te guiasse, não tinha quem te orientasse, não tinha quem te livrasse, não tinha quem te prosperasse, hoje você tem. Glória a Deus. Hoje o Senhor é contigo, o Espírito Santo tem andado contigo todos os dias, o que você precisa é aprender a ouvir a voz dele. Aleluia. Fale para ele, eu quero o Espírito Santo ouvir tua voz, eu quero aprender a ouvir tua voz no meu espírito, no meu coração, eu quero aprender. O pastor fala tanto lá que ele ouve a voz do Espírito, que o Espírito fala com ele, que o Espírito revela a ele, que o Espírito dá direção para ele. O pastor fala tanto do Espírito Santo lá que faz isso. Espera aí, eu quero, que Espírito é esse que habita no pastor, não habita em mim? Faz no pastor, não faz na minha vida. Não, mas para todos. É o que eu digo, é o nosso, é o homem, é a pessoa que como se comporta. E da forma que ele se comporta, do entendimento que ele tem a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo atua. Aonde você não tem entendimento, você tem dificuldade. O que acontece? O Espírito Santo tem que trabalhar no teu coração, trabalhar na tua mente para te fazer entender. Porque muitas vezes tem fortaleza, tem coisa no teu coração, como diz lá em Salmo, né? Há muitos caminhos que para o homem se parecem caminhos corretos, caminho certo. Tem plano na sua cabeça, no seu coração, que está lá alinhado desde quando você, como adulto ali, desde quando você planejou, que você tem certeza que vai dar certo, e não vai dar certo. São caminhos de morte, caminho de perdas. Deus já tem um caminho traçado para você, e o caminho do Senhor, qualquer, que diz a palavra de Deus lá em Isaías, diz aqui, olha, os meus pensamentos, em Jeremias capítulo 29, os meus pensamentos a respeito de vós são de paz. E o final da vossa caminhada, o final do vosso destino é de bênção. Conforme os seus corações sonham. Amém? Pai, feche teus olhos. Nós, em nome de Jesus, te adoramos pela tua palavra. Nós glorificamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É verdade. Senhor, amado Espírito Santo, nos ensina mais e mais. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a cada dia se aprofundar na palavra, a compreender, a entender, a ter a revelação, a direção, a orientação correta, amado Espírito Santo, da tua parte, da tua palavra, para que nós não andamos em caminhos tortos, para que não possamos fazer o que nós achamos que segundo a nossa vontade tem que fazer. Amado Espírito Santo, endireita, ensina-nos, orienta-nos, conduz-nos, fortalece. Ser conosco nessa caminhada. Sem ti, amado Espírito Santo, nada podemos fazer. Nós dependemos totalmente de ti para obedecer, para ser fiel, para caminhar no caminho da santidade, para fazer a vontade do Senhor. Como disse Davi, ensina-nos, amado Espírito Santo, a fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Glória a Deus. Sabemos que a tua presença em nós, Espírito Santo, é que traz bênção. É a presença do Senhor em nós. É a tua presença que nos faz prosperar. É a tua presença que nos faz progredir. É a tua presença, amado Espírito Santo, que modifica, que transforma a nossa vida e o nosso destino. Querido amado Espírito Santo, em nome de Jesus, ser conosco, ajuda-nos a entender, fala conosco, em nome de Jesus, dia após dia, nos orienta, nos instrui e nos capacita, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A Deus. E Deus abençoe.